Olá, muito bem-vindo à nossa aula de indicações e contraindicações dos alinhadores ortodônticos. Eu tenho certeza que depois de assistir essa aula você vai conseguir dimensionar muito bem o número de pessoas para as quais você vai conseguir oferecer esse tipo de tratamento e o que é mais importante, a captação, né? Como é que você vai fazer a captação desses novos pacientes para dentro da sua clínica. E meu objetivo é deixar muito claro para você o que é o melhor para se fazer com alinhador ortodôntico, porque você, os seus casos clínicos, você vai ter várias opções de conduzir seus casos clínicos, às vezes com aparelhos ortopédicos funcionais, às vezes com aparelhos convencionais, ortodônticos, autoligado, enfim. A gente tem uma gama enorme de opções para conduzir os tratamentos. E o que é importante? Importante é você saber separar o que é melhor para cada técnica, qual caso é melhor para cada técnica. Isso é o mais importante dentro da nossa clínica, para que a gente não cometa um erro. Adaptar o paciente ao que a gente sabe fazer, né? Eu só trabalho, né? Como eu ouço muito isso, né? E acho totalmente errado. Eu só trabalho com alinhadores ortodônticos. Muito bem. Eu fico imaginando como resolver, né, uma classe 2 esquelética, uma classe 3, somente com alinhadores, né? A gente sabe que o resultado com certeza não vai ser legal. Então eu quero deixar claro para vocês aqui o que é melhor para se fazer com alinhadores. E você vai ter muitos casos para trabalhar, né? Só na primeira indicação você já com certeza vai vislumbrar a quantidade de pacientes que você vai poder trabalhar. E essa primeira indicação que está na tela, ela está ligada à penúltima, né? Que é a questão das recidivas. Hoje, gente, qual é a fase que a gente está passando? A grande maioria das pessoas já fizeram um tratamento ortodôntico, né? E essas pessoas, a grande maioria também, tiveram uma recidiva que a gente sabe que é normal dentro do tratamento ortodôntico. Se o paciente não usar contenção, a chance de ele ter uma recidiva maior ou menor é real. Não conseguimos fugir disso, né? Não tem como. Já conversei com vários professores, colegas meus, e isso é consenso, todos vocês sabem. Então, quem não tem aí um pequeno apinhamento superior, inferior, um diastema para fechar, né? Pessoas que normalmente já usaram o aparelho, não querem usar novamente o aparelho e convivem, né, com aquela situação sem saber que existe um tipo de aparelho que ele pode usar, que ninguém nem vai saber que ele está usando, que não atrapalha para falar, que pode tirar para higienizar, que são todas as vantagens dos alinhadores ortodônticos, né? Quantos casos não aparecem na nossa clínica para fazer reabilitações, facetas, lentes de contato, né, que está super em moda hoje, e os dentes, na maioria das vezes, tem um pequeno desalinhamento, e esse pequeno desalinhamento é compensado no momento da reabilitação por desgastes muitas vezes, né? Então, por que não agregar essa tecnologia aos seus pacientes, né? Esse tipo de tratamento aos seus pacientes, tornando a reabilitação muito mais conservadora e esteticamente com um resultado muito melhor, né? Você que trabalha aí com aparelhos ortopédicos funcionais, né? Tem muitos amigos ortopedistas funcionais. Quantos casos a gente não precisa, depois de trabalhar na base óssea, depois de equilibrar, né, a mandíbula em relação à face e tal, que o ortopedista trabalha super bem, quantos casos não precisa de um retoque em termos de posição de dente, de alinhamento dos dentes, né? E muitas vezes a gente não tem colaboração dos pacientes para o uso do aparelho ortopédico. Então os alinhadores entram muito bem. Então mais para frente eu vou ter uma aula específica sobre a ligação do tratamento ortopédico funcional com alinhadores ortodônticos, tá?
finalização de tratamentos ortodônticos, naquele momento que o paciente não aguenta mais, tem que tirar ou festa de 15 anos, formatura, casamento, né? Que você pode estar terminando ali, nos casos também com alinhadores. E por fim, por que não deixar de utilizar uma contenção como contenção, um alinhador, uma placa passiva nesse caso, mas uma placa que o paciente use à noite, remova para fazer a higienização, né? Diferente de uma contenção 3-3. Então, mais uma boa indicação dos tratamentos para serem feitos com alinhadores. Vamos ver uns casinhos? Vamos lá. O primeiro caso que eu queria mostrar para vocês é de um menino que eu fiz o tratamento ortopédico funcional e ele tinha um classe 2, ele era um retrognata. E aí eu fiz o tratamento, olha o inicial dele aí na tela, eu fiz o tratamento ortopédico para corrigir essa classe 2, que era realmente mandibular, e no final do tratamento eu encontrava uma situação de um toque do incisivo lateral do 22 com o canino inferior, uma interferência oclusal que eu não conseguia manter a posição da mandíbula dele avançada, porque quando ele fechava a boca sem aparelho, ele tocava o canino no lateral e recuava a mandíbula para fugir desse contato. Dá para girar com aparelho ortopédico? Dá, mas a gente sabe que nem sempre a colaboração é boa, e eu estava nesse momento que o paciente não usava mais direito o aparelho ortopédico, a mãe já estava reclamando, enfim. E o que a gente fez? A gente entrou com o alinhador, dá uma olhada na giroversão do lateral, um caso extremamente simples, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo essa aula vão se deparar com essa situação de finalização de caso e falta de colaboração por parte do paciente. Então olha o antes e depois, lateralzinho 22 girado, lateralzinho 22 na posição certa, coisa que você vai fazer aí em 1 mês e meio ou dependendo 3 meses aí de tratamento com alinhador, com um nível de colaboração muito maior por parte do paciente. Próxima indicação, fechamento de diastema, né? O adolescente que tem, esse moleque tinha a mordida encaixadaça, classe 1, bacana, só que com diastema aberto entre os centrais, essa era a queixa principal dele. E vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais aí em termos de conhecimento ortodôntico. Ele tinha o quê? Uma discrepância de Bolton, né? Apinhamento inferior com um diastema superior, laterais pequenos, né? O pessoal já está vendo aí o lateralzinho pequeno, sabendo que vai precisar de uma reabilitação estética. Então o que a gente fez nesse caso? A gente setorizou espaço com o alinhador, né? Fechamos o diastema entre os incisivos centrais. Obviamente você teve uma sobra de espaço na região dos laterais, mas a gente já sabia que a gente ia reabilitar os laterais depois. Então tá aí, diastema aberto, espaço setorizado, laterais reabilitados. E por que reabilitar o lateral? Ele nem tinha mais queixa, mas a gente sabe que se reabilitar o lateral vai dar muito mais estabilidade ao fechamento do diastema, ok? Então aí evolução do caso, mas um baita caso de indicação que eu não queria mexer em nada da oclusão do paciente, né? E tratamento pontual, rápido, satisfação do paciente com o uso de aparelho e, mais importante, indicação de outros pacientes para esse tipo de tratamento. Isso acontece demais. Tratamento, o paciente que usa alinhador ortodôntico, fatalmente você vai receber outros pacientes que vão ficar sabendo desse tipo de aparelho através dele. Você vai receber esse tipo de paciente no seu consultório. Eu aposto com você que isso vai acontecer. E assim, essa é uma das coisas que vai ajudar realmente você a revolucionar a sua clínica, a mudar a sua imagem frente ao público, frente aos seus pacientes, ok? Olha lá, essa paciente já estava nessa situação que eu vou mostrar para vocês aqui há muito tempo, né?
Então essa paciente, o que ela tinha, né? Um excesso de vestibularização, né? De inclinação dos incisivos superiores, principalmente para vestibular. Não vou discutir aqui etiologia de maloclusão, né? E ela tinha diastemas, ó, diastemas. E nenhum paciente gosta de ficar com esses espaços. E esses espaços não abriram de uma hora para outra, né? Então ela convivia com esse problema porque já era uma paciente com mais de 40 anos e ela não queria usar aparelho, já tinha usado aparelho de novo, ela não queria usar aparelho. Quando ela ficou sabendo que tinha um caminho para fazer isso sem aparelho fixo, ela topou na hora, né? O que acontece, que vocês têm que entender, é que hoje a grande maioria do público com indicação para esse tipo de tratamento nem sabe que esse tipo de tratamento existe, né? Tá cada vez mais ouvindo falar, mas a maioria ainda não sabe que esse tratamento existe, ok? Cabe a você começar a oferecer esse tipo de tratamento para os seus pacientes. E indicações virão, eu aposto, o que você quiser com você, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolveu esse caso. Diastemas presentes, aí já com os diastemas fechados. A felicidade, a satisfação do paciente. E olhem clinicamente o controle que você tem desse torque desses incisivos. Então no final, nessa aula, eu vou mostrar esse caso para vocês e em uma próxima aula eu vou mostrar como ele é planejado digitalmente, ok? Então, olhem aí, diastemas fechados. Aqui tem um detalhe, né, que vocês talvez já estejam percebendo. O caso para fechar o diastema, ele não tinha overjet e a arcada inferior, olha, não tinha espaço para fazer uma retração inferior para conseguir o overjet para fechar os diastemas superiores, né? E é disso que eu vou falar na aula de planejamento digital, ok? Então, caso resolvido com os diastemas fechados superiores e a arcada inferior alinhada como ela estava previamente, né? Mas houve um trabalho nessa arcada inferior também com os alinhadores para se criar o overjet para poder se fechar os diastemas superiores. Controle de torque, né, dos incisivos antes e depois, um caso que realmente super bem indicado para alinhadores. É isso que eu quero que vocês entendam. Estou mostrando para vocês aqui as melhores indicações. Casos que vocês vão tratar com segurança, a paciente vai ficar feliz, rápido, como deve ser um tratamento com alinhador ortodôntico. Apinhamentos, né? Aqui eu fico mostrando para vocês vários e vários casos de pessoas que nunca colocariam um aparelho convencional para fazer um tratamento. Olha aqui, nessa vista frontal nem dá para saber o que a menina tem. E olha lá, a queixa dela era esse desalinhamento entre 11 e 21. Ela queria arrumar isso, até mais que o apinhamento inferior. As mulheres gostam dessa parte estética. E aí, não vamos dar nenhuma solução para elas? Como é que você vai corrigir um caso desse se não for com alinhador ortodôntico, né? Aí, caso de 1 mês e meio, 3 aparelhos que a pessoa usa, né? E a gente consegue resolver o problema dela, né? E outra, detalhe super importante, porque isso já é feito há bastante tempo, só que agora a gente pode fazer sem ser um tratamento extremamente caro, né? Isso é uma coisa que mudou bastante, que eu falei para vocês lá atrás, né? O grande lance agora, né? A grande diferença é que você pode oferecer esse tipo de tratamento para um número maior de pessoas, não só para as estrelas, né? Como eu sempre brinco, que eu não sou dentista das estrelas. Então existe um público enorme, né? Para vocês tocarem aí os tratamentos com alinhadores em frente. Muito bem, então como eu falei, 1 mês e meio, 3 aparelhos
você resolve um caso como esse com absoluta segurança. Bacana? Vamos lá, vamos complicar um pouquinho esse apinhamento, mas vocês vão ver que muitos pacientes estão nessa situação. Olha essa menina, queixa estética, o que incomodava? Os centrais girados, né, com disto vestíbulo versão. Então, isso incomodava ela esteticamente, o apinhamento inferior também ela tinha, nem era queixa estética, mas tinha, então já vamos corrigir as duas coisas. E sucesso, gente. Filé mignon, é isso que eu quero que vocês façam, ó. Arcada superior, arcada inferior. Para quem está vendo o pré-molar girado, minha opção não girar o pré-molar, né, porque não estava me trazendo nenhum prejuízo funcional. Então, classe 1 encaixadaça, mexemos só no alinhamento anterior, antes e depois, no caso dela, superior e inferior. Para finalizar, eu queria mostrar esse casinho para vocês. Menina linda, 24 anos de idade, queria fazer o quê? Fechar os diastemas que ela tinha. Os diastemas ela não apareceram de uma hora para outra, né? Ela já estava convivendo com isso e fugindo do tratamento convencional. Esse caso, galera, eu vou mostrar para vocês numa aula, na próxima aula que vocês vão ter acesso, que é uma aula de planejamento virtual em ortodontia. O planejamento virtual é a base para uma boa programação do tratamento com alinhadores. Isso vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas eu vou mostrar esse caso na próxima aula que vocês vão ter acesso, que eu vou mostrar o caso inicial, como vocês viram, o planejamento que foi feito através de um software e a resolução clínica, obviamente. Então a gente se vê na próxima aula, ok? Um abraço.